Olá, aqui é o pastor Marcos Duarte e este é o Semana de Vitória. O nosso tema da semana é a resposta de Deus. Talvez você esteja precisando ou esperando uma resposta de Deus. Em Mateus capítulo 14, os discípulos procuraram a Jesus em busca de uma resposta. Era um lugar deserto. Havia uma grande multidão faminta e eles não tinham alimento para aquela multidão. Quando os discípulos sugerem a Jesus que mande embora aquela multidão faminta, Jesus lhes diz: de modo nenhum, vocês vão alimentar a multidão. A necessidade de uma resposta cria sempre um vazio, uma expectativa. Em alguns casos mais graves, a falta de resposta pode gerar perdas, desespero e até mortes. Uma resposta de Deus pode ser representada por um aperto de mão, um abraço, uma doação, um entendimento, uma cura, uma palavra amiga na hora certa, um perdão, um sorriso, um sim ou talvez um não. Diante da diversidade de maneiras que Deus usa para responder seus filhos, queremos destacar aquelas inúmeras situações em que Deus simplesmente usa pessoas como você e eu para sermos a resposta do céu a uma necessidade na terra. Por mais que a nossa espiritualidade meio cinematográfica exige céus se abrindo, relâmpagos e trovões, pedras se transformando em pães, etc., Deus ainda se vale do simples para realizar o extraordinário, do natural para fazer o sobrenatural. Deus ainda trabalha em parceria com mãos calejadas. Deus ainda faz parceria com pessoas de pernas trêmulas diante dos desafios da vida. Deus ainda faz parceria com jovens que têm apenas 5 pães e 2 peixinhos. Deus ainda faz parceria com viúvas que clamam a Ele, com homens que desejam seguir o exemplo de Jesus no dia a dia da vida. Deus ainda faz coisas grandiosas por meio de crianças e adolescentes que decidem crer e obedecer, mesmo sem entender. Deus ainda multiplica pães à medida em que são generosamente repartidos. Deus ainda cura com uma palavra de um amigo solidário. Deus ainda liberta pessoas através de pequenos gestos de amor. Deus ainda constrói grandes pessoas por meio dos exemplos diários de pais, amigos, líderes, etc. Existem tantas situações à nossa volta que exigem uma resposta de Deus. Em muitas dessas situações, Deus escolhe você e eu para sermos a resposta dele. Existem problemas antigos que poderão ser resolvidos de forma muito simples se você aceitar ser a resposta de Deus para essa situação. Existem fontes de lágrimas antigas que poderão cessar nos próximos dias se você aceitar ser a resposta de Deus diante de algumas situações. Peça a Deus que te dê discernimento sobre como você poderia ser parte da resposta dele diante de algumas necessidades nesse mundo. Os discípulos estavam apenas transferindo o problema para outros e Jesus disse: resolvam o problema vocês mesmos. Bem perto de você existe uma expectativa, uma necessidade, um vazio, um problema, um desafio, uma oportunidade. A resposta de Deus pode ser você. Deus usa atitudes humanas de compreensão para salvar casamentos que estão à beira da falência. O seu dom é uma resposta de Deus para tantas necessidades bem próximas de você. Deus usa a atitude do perdão para evitar muitos sofrimentos e mortes. Eu queria te fazer um pedido. Nunca ore acerca de algo que você não esteja disposto a ser parte da solução. Não basta ficar contando problemas para Deus se você não estiver disposto a cooperar com a solução.
Não fale para Deus acerca de situações ruins que você não está realmente disposto a resolvê-las. A resposta de Deus pode ser você, com o pouco que você tem, com aquilo que Deus vai ainda colocar em suas mãos. Você ainda não tem alguns recursos, mas se tiver um coração totalmente entregue ao propósito de Deus, Ele com certeza fará a provisão de recursos incríveis para a sua missão. Seja parte da resposta de Deus a partir da posição que você ocupa ou ocupará. No mundo sempre existiram e sempre existirão problemas, mas faz alguns anos em que eu tomei uma decisão importante em minha vida. Eu quero ser parte da solução. Poderíamos atuar juntos nessa grande missão de sermos sempre parte da solução. Afinal, a resposta de Deus pode ser você e eu. Que Deus te abençoe ricamente. Tenha uma semana de vitória.